Aí foi. Então tá, primeiramente, boa noite a todos. Deixa eu desligar aqui do celular, senão vai ficar dando eco. Aí. Bom, então, bem-vindos à nossa 7ª edição da Semana Acadêmica das Escolas Politécnicas. Antes de introduzir a palestra, a gente tem alguns avisos para passar para todos vocês. Então, primeiro, essa edição da CEP de 2022, ela foi organizada pelos alunos e professores da própria Escola Politécnica e conta com apoio muito especial da CENGRS, que é o Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul. E por isso eles pediram para a gente passar um videozinho informativo para mostrar um pouco sobre eles, e eu vou passar aqui rapidinho para vocês, e a gente já dá continuidade. Vou botar só um mutado. Todo mundo me escuta? Se puderem mandar no chat aqui. Bom, então, como segundo aviso para quem está em casa sobre as horas complementares, que vai ser diferente dos anos anteriores, não vai ser pelo Forms, mas sim vai ser pelo acesso ao link. Então, acesso ao link já está contando as tuas horas complementares, que é diferente do pessoal que está aqui, que acabou de se inscrever com o Marcelo. Então, na palestra de hoje, vamos falar sobre a vivência do engenheiro mecânico na área comercial. Espero que todos possam tirar grandes aprendizados na noite de hoje. Então, neste momento, eu passo a palavra para o nosso colega Tony Wagner. Cara, pode ser uma boa. Esse microfone, só para entender, é para o pessoal que está vendo de lá. Maravilha. Então tá bom, gente. Então tá bom. Gente, obrigado primeiro pela presença. Eu sei que vocês também gostam disso, porque é uma segunda e tem palestra, então isso também é bom, de certa forma, né? E a gente, eu organizei aqui, até vou me apresentar um pouquinho antes, eu sou o Tony, eu me formei aqui na Unicinos
no início de 2021. Estudei aqui durante 8 anos, mais ou menos, foi o meu período de graduação. Durante todo esse período, ou a grande parte desse período, eu trabalhei, e boa parte, ou a maior parte desse período foi no ramo de vendas, né? Vendas técnicas especificamente, né? Então, eu, dentro do período, eu também participei de várias semanas acadêmicas da escola, e muitas delas eu achei apresentações muito legais de coisas que eu vivenciei e participei também, e algumas que entraram assim em um aspecto muito técnico, às vezes especificamente sobre a determinada empresa que aquele palestrante estava trazendo alguma coisa que muitas das vezes para o público que estava ali ela não tinha assim tanta relevância porque era uma coisa muitas das vezes muito específica, né? Então, em conversa com os guris, a gente pensou em fazer alguma coisa que trouxesse uma visão do ramo comercial e que tivesse uma utilidade para aqueles que estudam engenharia e que têm, de certa forma, um interesse em ingressar nessa área, trazendo um pouco da minha experiência e atuação nesse ramo especificamente, né? Eu trabalho e já todo esse tempo, exceto por um ano que eu saí para fazer outra coisa na Bosch Rexroth, que ela é uma multinacional alemã, ela é uma empresa que ela tem várias plantas no mundo inteiro e a gente vende e compra produtos de outras plantas do mundo para revender no Brasil, enfim, como se estrutura essa multinacional. Mas, como introdução, se tu puder passar aqui, meu querido, então, o tema, a ideia mesmo era trazer a vivência do engenheiro mecânico na área comercial desse trabalho, da venda técnica, explicar o que é essa venda técnica e por que ser engenheiro no ramo comercial é relevante, porque que é legal e é bom que tenham engenheiros na venda técnica, porque ela faz diferença e ela acontece muito entre empresas grandes de ramos de fabricantes de itens originais, né? Empresas que fabricam veículos, de ramo de veículos e de máquinas agrícolas e de várias outras. Eu vou falar muito especificamente do ramo agrícola, que é onde eu trabalho, vocês vão pegar isso. E para mostrar para vocês uma agenda do que a gente vai falar, tu pode passar o próximo, por favor, meu jovem? Eu tentei, né, dentro desse assunto, botar alguma coisa que fosse interessante dentro da ideia que a gente discutiu. Então, primeiro eu vou começar com uma apresentação da Bosch Rexroth, a empresa como que ela é. Eu vou falar mais ou menos do que é a área comercial e como que rola essa organização, principalmente onde que o engenheiro ou o egresso do curso, ou até mesmo o cara que trabalha no ramo comercial como estagiário, ele pode atuar nos ramos tanto na parte de venda, quanto de suporte, quanto de engenharia de produto, os lugares onde isso acontece. Eu sei que muita gente aqui trabalha, já atua e efetivamente trabalha no ramo, então depois a gente pode discutir um pouco mais sobre isso também. Eu vou falar um pouco baseado, até vai ter uma sequência que vai ficar bem óbvia, assim, vai ser possível entender do porquê que a gente começa com o ramo comercial, fala da relevância da organização, segmento, nicho e a maneira de ingresso, e depois fala um pouco do perfil profissional, né? E depois a gente traz ali um espaço para fazer dúvidas e curiosidades, né? Um tema mais geral, e sorteio de brindes, que por acaso é esse númerozinho que vocês ganharam aí. Quem não ganhou, antes da gente fazer o sorteio, a gente dá um númerozinho para vocês, é para concorrer a brindes da firma. E antes efetivamente de passar a agenda e começar a falar da Bosch Rexroth, eu queria só ter uma ideia, assim, mais ou menos, de quem está do começo até metade do curso e do metade do curso em diante, do começo até a metade. Então nós temos mais macaco velho aqui mesmo. Então é galera mais da metade para frente. Então show de bola. Talvez até pessoas que já estão bem encaminhadas no ramo de trabalho, já estão atuando, já têm uma atuação legal, mas eu tenho certeza que alguma coisa de útil vai ser possível tirar daqui. Então, eu vou falar um pouquinho agora da Bosch Rexroth, né? Mas para falar da Bosch Rexroth, eu vou dar uma breve introdução com alguns números sobre a Bosch. Por favor, meu jovem. Então, estamos falando de mais ou menos 72
bilhões de euros em vendas globais da Bosch, né? Então, eu vou explicar mais ou menos essa organização em seguida. Falando de EBIT aí de 2 bilhões, EBIT é o lucro, vamos dizer assim, o lucro, não exatamente o lucro bruto, porque ali é tirada alguma parte da participação que é before imposts. Então, tu paga alguns impostos e o lucro mais ou menos que a empresa tem é na faixa de 2 bilhões por ano, tá? Quase 400 mil colaboradores pelo mundo e em torno de 440 empresas subsidiárias distribuídas em 60 países. Só que essa é a Bosch. A Rexroth é uma empresa que a Bosch adquiriu, que era uma empresa que já atuava na parte de hidráulica. Alguém já ouviu falar da Rexroth alguma vez? Bom, Rexroth, então, ela tem vários segmentos. Se tu passar o próximo aqui, querido, por favor. A gente atua, eu especificamente atuo dentro do segmento mobil, e basicamente define todas as máquinas com hidráulica que andam sobre rodas, que se movimentam, né? Então aí a gente fala de trator, de pulverizador, de distribuidor, de isso mais na parte agrícola, na parte de construção, as pavimentadoras, os rolos compressores, na parte florestal, os forwarders florestais, essas coisas, e esses itens assim que usam hidráulica, né? A Rexroth atua na hidráulica, sobre rodas é o meu segmento. Mas tem vários segmentos. Tanto é que a Rexroth começou fazendo, sabe aqueles martelos acionados por moinho, que a água ia acionando o moinho, ele tinha um mecanismo que trabalhava com um martelo de ferro para essa finalidade. E, enfim, a empresa foi evoluindo com alguns desenvolvimentos, isso lá em 1795, a hidráulica, efetivamente, ela começou a entrar com muita força e ganhar uma proporção, principalmente no meu ramo, que é onde eu atuo, principalmente ali nos anos 70, 1972. Essa aqui, especificamente, é uma bomba de pistões variável, uma bomba que hoje, tecnologicamente, é o que se tem de mais avançado, principalmente para a parte de transmissão de máquina, que é o que faz movimentar a máquina, efetivamente, né? Converte energia mecânica, energia hidráulica e depois mecânica de novo. E hoje, né, a empresa ela foca muito na expansão dos portfólios, por exemplo, desde 2005, com hidráulica mais compacta, por uma tendência de mercado, efetivamente, das máquinas diminuírem de tamanho, de proporção, então, necessariamente, os componentes ficarem menores, né? E hoje tem uma coisa que pega muito forte do lado do segmento, da divisão da industrial, né? Que é o segmento que não atua na mobil, que não é o nosso segmento, da parte 4.0, automação e conectividade, né? Internet das coisas. Pode passar o próximo, querido. A gente, então, no meu segmento, aquela bomba que eu mostrei lá de 1972, ela evoluiu para esse tipo de bomba e motor. Esse é uma bomba de pistões axiais e esse é um motor de pistões axiais, as duas são variáveis. Especificamente, o que é isso? Quer dizer que ela varia o volume de óleo que ela desloca baseado numa posição, essa ali especificamente com um controle eletroproporcional. Então, tu joga uma tensão naquela bobina, ela varia a posição de um spool, desloca mecanicamente um pistão para variar o volume daquele cilindro, né? Então, se vocês quiserem, a gente pode entrar nesse aspecto mais técnico depois, eu acho bem interessante, mas a Rex também atua na parte da industrial, a Mobil que eu acabei de falar, parte de transmissão, redutores de roda para máquina, tecnologia de movimentação linear, tecnologia de solda, e esse da Rexroth ele é sempre voltado muito à parte da indústria, enquanto a Bosch, né, muito no ramo automotivo, agora muito de internet das coisas, servidores, IoT, essas coisas estão muito fortes nesse momento do lado da Bosch. E dentro da Rexroth, então, passo o próximo, querido, a gente tem uma parcela bem pequena daqui, que é aquele faturamento da Bosch, né? Então, a gente tem uma meta agora para 2024 a atingir 7 bilhões de euros por ano, e a gente tem uma distribuição média, boa parte fica na Europa, América a gente tem a menor fatia do negócio aqui ainda no Brasil, e o resto para a Ásia, Pacífico e África. Então,
dá para notar que a maior distribuição ainda está na Europa, porque a empresa ela é alemã, né? Apesar de aqui no Brasil, no ramo, a gente atuar no segmento mobil como líder de mercado também. Pode passar lá, meu jovem. Na média, isso varia, aumentou muito no último ano. A gente está falando de 32 mil colaboradores espalhados no mundo, com a grande maioria também na Europa, tá? E agora a gente vai entrar um pouquinho do que é o tema depois dessa apresentação, seguindo o que tem lá na agenda. Pode passar o próximo, querido, por favor. Mais um. E aqui, como qualquer empresa que vende ou que precisa colocar os produtos no mercado, a parte de engenharia, de venda técnica, ela acaba sendo a fachada da firma, da loja ou da maneira como tu vai chegar nos clientes, né? Só que a venda técnica, especificamente, ela é empresa para empresa. Deixa eu tomar uma aguinha. É empresa para empresa. O que isso quer dizer? Que é o B2B, business to business, né? Dificilmente, pode acontecer, mas dificilmente na venda técnica desse tipo, como é aqui o trabalho, onde tu tem produtos que tu vai vender que vão ser montados em equipamentos como máquinas, como veículos, como carros e tudo mais, dificilmente vai ter a atuação de algum autônomo atuando com a empresa diretamente, pode ocorrer, mas o normal dentro dessas organizações com as multinacionais é venda de empresa para empresa, né? Então, isso é muito óbvio, mas é importante colocar aqui, porque esse negócio das metas e do alinhamento, ele é muito importante escrever, por exemplo, do porquê que as vendas elas sustentam, mas o vice-versa é importante, porque eu estava falando para o professor, a gente teve no último ano um investimento massivo na fábrica, faixa aí de 20 milhões de reais, do ano passado para esse ano. Isso só pode ser sustentado se as vendas elas vão ocorrer dentro daquele período e também se já ocorreram e foram entregues as vendas do período anterior, né? Então, tem que haver essa sinergia entre o vendedor e a fábrica, o time de vendas e a fábrica, para que essa visão clara do que tem que ser vendido, por exemplo, atenda ao mercado. Porque existem, por exemplo, tendências nas multinacionais onde, às vezes, por determinação da diretoria, determinado produto tem que ser vendido naquela região e naquela região não é aquele tipo de produto que é consumido pelos clientes, efetivamente. Então, o estudo do mercado e a compreensão do que vai ser colocado no mercado tem que estar muito alinhado com essa expectativa. Então, o que a venda técnica traz de relevância? Pode passar aí, meu jovem. Pode passar mais um aí. Para poder vender aqueles itens que a fábrica está colocando, a gente tem que estruturar um time de vendas e, mais ou menos, isso vai variar da experiência do time de vendas e das pessoas que está vendendo, e eu vou explicar por quê. Porque quando a gente aborda um cliente, ou o cliente nos aborda, porque isso também acontece, e depois nós vamos falar o que são esses clientes, os tamanhos, como eles atuam, como eles chegam, a gente está falando da engenharia de vendas. O que o engenheiro de vendas? Essa especificamente é a minha função hoje na Rexot, eu sou engenheiro de vendas. Eu falo com o cliente e entendo o que é a máquina dele. Vou dar um exemplo, um pulverizador. Pulverizador é uma máquina que, como o nome diz, pulveriza, né? Então, ela é uma máquina que ela tem os braços, a grande maioria, dependendo da classe da máquina, são hastes longas assim, e ele serve para espalhar qualquer tipo de defensivo ou algum produto na lavoura. Então, o cliente ele tem uma especificação, às vezes ele não tem, a gente precisa ajudar, da máquina dele. Aquela máquina ela tem uma determinada rampa que precisa subir, uma determinada carga que ela vai carregar, uma determinada velocidade que ela precisa andar, e a gente interpreta esses dados e tem uma sugestão do que seria uma solução, e a gente traz isso para a engenharia de aplicação. Então, o engenheiro de aplicação, e aqui eu quero que vocês fiquem um pouco com isso na cabeça, eu vou trazer um pouco depois, porque isso aqui vai ter a ver com o tipo de perfil de profissional para cada lugar, porque o cara da engenharia de vendas, ele tem um perfil, o cara da engenharia de aplicação tem outro, e da engenharia de produto tem um outro perfil. Então, é importante entender mais ou menos como que cada área trabalha para que tu possa te posicionar depois e conseguir atuar nesse lugar, né?
Então, a engenharia de vendas passa para a engenharia de aplicação, que define basicamente o que o pessoal de vendas visualizou como uma solução possível e faz a validação. Tá, engenharia de aplicação, ok, essas rampas aqui, a gente vai trabalhar dentro de determinada pressão, com tal deslocamento, vai estar tal velocidade, com os produtos que a gente tem em catálogo. Se isso está tudo certo, a engenharia de produto, junto com, por exemplo, engenharia de aplicação, eles fazem a validação. Se estiver tudo dentro dos limites de catálogo, ok. Se não, é feita alguma variante onde a engenharia de produto entra para fazer ou um novo desenvolvimento ou dizer, não dá para fazer, vamos buscar outra solução. Essa é a estrutura, vamos dizer assim, mais clássica e ainda assim atual, vamos dizer, de como que isso distribui, porque assim tu consegue dividir os perfis de profissional especificamente com a área que eles vão atuar. Enquanto aqui existem empresas onde a engenharia de vendas e aplicação é o mesmo time e eles fazem a coordenação com a engenharia de produto e não tem esse, vamos dizer, esse step no meio, mas essa é uma característica muito mais de onde tem profissionais com muita experiência, tipo o vendedor velho, raizão mesmo, onde o cara mata a charada, ele sabe o que é a aplicação e não tem muitas. O cara conhece o catálogo de cor, basicamente. Né? Então, essa é uma grande diferença e essa é uma estruturação, são duas estruturações comuns, assim, sendo que, né, a parte de cima, vamos considerar que é o cliente, né, o cliente, e aqui a fábrica. Então, as vendas vão fazer especificamente essa interface. Pode passar, meu jovem. E aí, eu entro, depois dessa explicação, né, onde tem a parte do cliente e a parte da fábrica, tem um outro ponto que é muito importante, que é, se tu já entende a estrutura interna de como é a organização e a fábrica, como ela está estruturada, e também o próprio time de aplicação e de engenharia de produto, é muito importante entender o vendedor e o engenheiro, né, o engenheiro de vendas, vamos dizer especificamente, que ele entenda o segmento e o nicho de atuação. Só que aí não é especificamente só o empresa para empresa. Porque se tu olha, por exemplo, eu atendo um cliente que fabrica aquela determinada máquina. Só que eu não posso, como vendedor especificamente, olhar só para o meu cliente. Eu preciso olhar para o cara que consome os itens que o meu cliente, a fábrica dos produtos que eu fabrico. Então, por que eu trouxe esse slide específico? Esse cara aqui é um rapaz que sempre participa de todos os simpósios SAE Brasil de máquinas agrícolas. O nome dele o nome eu esqueci, o sobrenome é Kogo, e ele tem essa consultoria. E esse cara, ele tem um trabalho absurdo que ele faz levantamentos, assim, extensos sobre produtividade de grãos, agropecuária e coisas no Brasil, absurda de muito tempo. Então, ele apresenta isso com uma facilidade absurda, com gráficos simples e complexos e tudo mais, e a gente se pergunta, mas o que isso especificamente tem a ver com a engenharia? Na prática, não tem nada, mas é baseado nesses gráficos e nessas projeções desse segmento, né, e desse nicho e subnicho especificamente, que a gente consegue olhar o mercado e, de certa forma, conseguir suportar o nosso cliente, que é o fabricante das máquinas, em atuar. Então, às vezes a gente olha para o mercado e o cliente não tem como dar uma resposta do que se espera, e eu estou trazendo isso porque para o engenheiro do ramo comercial, ele não vai atuar somente olhando para a especificação da máquina, ele vai olhar para o mercado como um todo, de certa forma, para que ele entender onde que ele está atuando, para saber os pontos relevantes para a atuação dele, né? E aí tem uma coisa que eu vou usar o meu exemplo como exemplo, que é o seguinte, quando fala-se, e aí eu quero que talvez vocês interajam um pouco aqui, alguém mais trabalha no ramo comercial? Engenharia de vendas em algum nível? Caceta. Assim, então isso vai ser bem interessante, tá? A gente falar disso, porque o que eu acabei de fazer? Então, eu falei para vocês agora
que o mercado ele é de determinada forma. A gente pode atuar na parte de engenharia de vendas, engenharia de aplicação e engenharia de produto, que faz interface com a fábrica. Acabei de falar para vocês também como que a gente olha, por exemplo, para o mercado de uma maneira ampla, né, para trazer relevância para o que a gente está vendendo. Só que nada disso adianta efetivamente se tu não conseguir entrar no ramo comercial para trabalhar, né? Então, existe, isso é um fato, as empresas não contratam profissionais sem experiência. É uma coisa difícil no ramo comercial, pode acontecer. Existem casos onde, por exemplo, o cara tinha experiência de vendas de varejo, de vender, de ter traquejo com venda, de saber falar, saber apresentar, saber fazer uma oferta, todo esse tipo de coisa, e aprendeu o técnico depois. Mas, passa mais um aí, meu jovem, a pergunta que tem que ser respondida, no fim das contas, tem uma coisa muito forte relacionada com o estágio. Então, aqui tem uma discussão que emana desse lugar, porque todos, eu posso falar com segurança, porque eu questionei os meus colegas antes de trazer essa informação para vocês, na Rexroth começaram com estágio. E os caras que entraram na Rexroth, estágio em vendas, né? Estágio de vendedor, estavam lá ajudando a fazer um esquema hidráulico, ajudando a fazer uma oferta, ajudando a preencher uma especificação de produto, mandando um requisito de projeto. E os que não começaram como estagiário na Rexroth hoje são vendedores, começaram como estagiário em outras empresas. Então, o que eu quero trazer com isso? É até, de certa forma, uma provocação para os professores da coordenação, que a gente tem uma questão de o comercial ser tratado, de certa forma, como administrativo e, às vezes, não ser considerado como, por exemplo, um estágio obrigatório. Foi o que aconteceu comigo, de certa forma, não no caso, porque eu já tinha corrido atrás do estágio obrigatório e depois eu vim fazer o estágio. Eu trabalhava na... Ui, rapaz. Eu trabalhava na Hyundai Elevadores, extinta, e abriu uma vaga de estágio na Rexroth. Eu pensei, eu quero trabalhar no comercial. Eu fui, fiz a entrevista, consegui passar, comecei a trabalhar lá em final de 2013, 2014 foi quando eu comecei. Então, vamos dizer assim, eu puxei, de certa forma, uma pesquisa interna para entender como que o pessoal conseguia ingressar no ramo comercial, que tem uma grande relevância, e foi, assim, de verdade, 100% das respostas, elas vieram especificamente com o ingresso no estágio, né? Então, eu vou só forçar um pouquinho a história do estágio, que a gente tem uma organização onde efetivamente a gente faz o nosso estágio obrigatório, que a gente faz o nosso estágio obrigatório, e dali em diante o cara, vou seguir no ramo, já quero trabalhar, quero fazer alguma coisa, e tem uma tendência da gente fechar para o ramo comercial, por exemplo, e eu sei que foi um caso meu, porque na minha família, quando eu estava trabalhando na Hyundai, aí saiu a vaga para estágio na Rexroth, eu falei, vou sair do emprego de carteira assinada e vou entrar no estágio. Minha mãe ficou louca, evidentemente, né? Por que tu tá fazendo isso? Porque, né? A Hyundai estava naquela época ainda super bem e tal, e eu estava como analista de processos naquela época, e aí eu vou sair. E aí eu saí, vim para a Rexroth e foi uma das melhores coisas que eu fiz. Então, até esse é um pensamento que, se tu tiver, por exemplo, essa oportunidade e conseguir pensar, a dica que eu dou é, se tu tiver a oportunidade de começar um estágio comercial na área, principalmente para quem está na primeira metade do curso, que tiver essa oportunidade, seria uma coisa bem interessante, porque eu convido vocês a olharem as vagas que existem para engenheiros de vendas no mercado. Técnicos de venda, vendedores técnicos, engenharia de aplicação, engenharia de produto, até já entra muito mais no nosso ramo, de engenheiro mesmo, efetivamente, mas olha eu dizendo que o ramo de vendas não é um ramo de engenharia, na verdade é assim. E o que eu quero dizer, gente, é especificamente isso, deem uma olhada para essa questão, porque eu vou depois trazer alguns pontos ali na parte geral, porque
porque isso não é exatamente a coisa que eu desejava colocar em slide, mas que a gente pode discutir para eu explicar para vocês como que é essa questão, por exemplo, da remuneração, do pacote de benefícios, da projeção da carreira, da experiência internacional, essas coisas assim que são relevantes, tá? Passa aí, meu jovem. Tá, então aí eu vou sair um pouco agora do que é a parte da organização, que a gente falou até ali, eu disse, como é que tu ingressa, então uma sugestão pelo meio do estágio, e se vocês tiverem alguma pergunta até essa parte, podem fazer, fiquem à vontade, porque eu vou entrar agora um pouquinho, mas como que o perfil das pessoas se encaixa dentro de cada um desses lugares aí. Alguém tem alguma questão? Então, vou seguir. A parte da entrada em vendas, assim, vocês vão entender por que isso é engraçado, de certa forma, porque engenharia de vendas, né? Eu falei com o pessoal de RH lá da empresa e, assim, resume para mim o que tu vê que é necessário para cada um desses lugares aí. Aí eu pedi. Engenharia de vendas. Profissional mais dinâmico e de muito boa comunicação. Engenharia de aplicação, profissional mais técnico, com boa capacidade de articulação. Articulação, né? Aqui com aqui. Engenharia de produto, profissional predominantemente técnico. Tá? Só que aí tem um detalhe. Essa é a parte onde é a piada. Se tu passar a próxima aqui, meu jovem, vai em qualquer perfil de engenheiro de vendas que tiver na internet, vai puxar isso ali. Capacidade de liderança, capacidade técnica, iniciativa, capacidade empreendedora, criatividade de lidar com atividades cotidianas relacionadas ao processo de aquisição, venda e pós-venda, organização de instituições. Cara, aí começa uma coisa, uma descrição do Superman, entendeu? Uma coisa que não acontece isso, sabe? Até porque o que importa é o perfil da pessoa. Passa o próximo, meu jovem. Então, isso aí é uma piada, entende? Que tu pega e essa coisa do se auto-guiar e guiar os outros, da articulação do mercado, eles querem um cara com, sei lá, 30 e poucos anos e 50 anos de experiência, entende? Acontece, o mercado coloca umas inscrições dessa que eu falei ali, quase que parece que é com esse intuito, mas quando na prática, tu passa a próxima aí, meu jovem. O que eu quero explicar sobre esse negócio do perfil? Porque os clientes têm esse tamanho que eu vou mostrar para vocês agora. Então, eles não querem arriscar um negócio, por exemplo, vocês viram as cifras, né? São cifras altas, a gente está falando de bilhões. Então, o que eles fazem? Eles querem pegar pessoas com experiência e fazem aquela descrição porque quer pegar realmente muito, muito selecionado do mercado. E, de certa forma, isso está certo. Mas é justamente porque, quando as pessoas querem ingressar no mercado, as pessoas não estão lá, entende? É tipo, vamos ingressar no mercado de vendas técnicas, a gente tem a tendência de não olhar para isso. Então, fica um pouco mais escasso e aí aparece aquele tipo de descrição de perfil que a gente viu, sabe? Então, assim, isso não é a regra, tá, gente? Isso pode variar, isso não é necessariamente verdade em todos os níveis, porque, afinal, é comercial e os segmentos, eles variam e eles mudam. Eu falo com essa propriedade da parte de hidráulica, né? Mas por que eu trouxe isso aqui especificamente, né? Porque eu queria falar um pouco do que é a rotina, e eu acho que esse é o slide que a gente vai ficar mais tempo, e a apresentação ela vai se resumir em muito do que tem escrito aqui e do que tem escrito no próximo, porque é onde vai ter efetivamente mais conversa. Até fala para mim que horas são. Tá bom, perfeito. Vou tomar uma aguinha, porque aqui o troço fica pesado. Assim, eu falei aquele lance do perfil, né? E aí, o perfil do profissional, toda aquela descrição doida, e a gente entende, e eu expliquei por que eu entendo o porquê que aquilo é pedido, porque nós estamos falando aqui de clientes absurdamente grandes. Eu vou dar um exemplo do meu dia a dia, porque é a melhor maneira que eu posso fazer para explicar isso, tá? Então, a rotina do vendedor, e aí eu vou falar um pouco da minha, comparando com um colega meu, ela vai variar com o tamanho, o tipo, o tamanho e a localização desses clientes, tá?
e também os cargos e a remuneração de quem atende esses clientes vai variar por causa desses fatores. E eu vou explicar como, tá? Eu, por exemplo, eu trabalho atendendo clientes do interior do estado. Então, lá eu atendo a Jan, a Stara, em Santa Catarina, a GTS, que são os meus clientes que são de porte grande e eles são só meus. Eu sou o vendedor responsável por aquele cliente. Mas entram uns caras chamados, e eu vou só dar um exemplo aqui, o que é esse OEM. A gente sempre vai falar OEM, fala OEM, que é Original Equipment Manufacturer, que é fabricante do equipamento original. Ou seja, dentro do ramo automotivo é como se fosse a GM, é como se fosse a Ford, é como se fosse o cara que pega a peça ou do sistemista ou do mercado em algum lugar, monta e revende e vende aquele produto, né? E aí, esses clientes que eu atendo lá no interior, eles têm uma relevância no mercado, eles são importantes para a Rexroth, mas tem clientes que são chamados grandes OEM ou OEM-chave, onde a gestão deles é, de certa forma, compartilhada, por dois motivos, principalmente. Porque, eles têm várias plantas, tipo, a John Deere no Brasil, sozinha, tem 5 plantas. Tem no Sudeste tem 3 e aqui no Rio Grande do Sul mais 2, Horizontina e Montenegro. Então, essas empresas eu divido com um gestor de conta, que é especialista de conta-chave, que é um Key Account Manager, e ele é responsável por todas essas plantas no Brasil, só que ele não tem condições de localização de atender esses caras. Então, a gente divide a responsabilidade desse cliente comigo, porque eu atendo esses clientes no interior. Ou seja, além dos meus clientes, eu atendo os clientes-chave dessas contas. Então, vamos dar um exemplo. John Deere e a GCO. De Horizontina e Santa Rosa, eu atendo como responsabilidade, mas respondo para um gestor de conta daquela empresa. Então, qual é que é a minha rotina? Minha rotina de engenheiro de vendas, ela é muito mais de estar nesses clientes, porque os meus clientes estão naquela região, do que propriamente o especialista de conta-chave. Porque ele tem uma visão ampla do que aquele cliente tem que fazer e alinha isso com os gestores de conta dos outros países. Porque John Deere vai ter nos Estados Unidos, vai ter na Europa, vai ter espalhado em várias plantas no mundo, e tem um alinhamento global do lado da Rexroth, junto com o cliente, para que vamos dizer assim, as duas empresas desejem, caminho num caminho, né? Vá por um, vamos dizer assim, um caminho tanto de faturamento, quanto de tecnologia, quanto do que se espera das duas organizações, né? Só que aí, como que dito esses fatores, né, de tipo e de tamanho, eu vou até contar uma história que talvez eu nem deveria falar, mas eu vou contar. Que é assim, eu me formei início de 2021 e aí eu pedi um aumento para o meu chefe porque eu virei engenheiro, né? Só que ele disse que ele não queria me dar naquele momento porque eu precisava mais envergadura. Essa foi a palavra que ele usou, envergadura. E aí ele disse assim, tu vai pegar mais envergadura e tu vai atender a John Deere e a ACO. Naquele momento, o cara que atendia a John Deere e a ACO era engenheiro de vendas e estava subindo para especialista de conta-chave. Eu era um vendedor técnico. Aí Pô, chefe, como é que tu vai tirar um engenheiro de vendas para atender a John Deere e a GCO e botar um vendedorzinho técnico para atender os caras? Tu tem que botar um engenheiro de vendas. E ele queria que eu atendesse. Aí eu ganhei a vaga de engenheiro de vendas. Foi nesse sentido, assim, gente. O que eu quero dizer com isso, na verdade, é que não que eu não merecesse a vaga de engenheiro, porque eu mereci, é isso que eu quero dizer, mas esse papel que não é efetivamente político, mas de determinada forma também onde tu tem que argumentar sobre a posição que tu tá e que tu tá atuando com o cliente, entende? O cliente, ele, de certa forma, não espera, dentro de uma organização de duas empresas grandes, onde eu vá atender John Deere e a GCO, a CNH, um exemplo mais dos colegas lá do Sudeste, que saiu um engenheiro de vendas, um cara que virou especialista de conta-chave e vai me colocar para atender um vendedor técnico, mesmo que a capacidade técnica e de atendimento seja a mesma, entende? Então,
tem essas nuances onde, por exemplo, eu comecei, e aí eu vou entrar isso no próximo, não precisa passar ainda, mas eu vou entrar no próximo slide, que eu comecei na Rex, como eu falei para vocês, como estagiário. E antes de eu me formar, porque a empresa precisou de alguém para atender uma linha muito específica de produtos, foi quando eu fui efetivado, que era aquela de hidráulica compacta que eu mostrei para vocês, das pecinhas dos hidráulicos menores, né? Eu fui efetivado, só que eu não era formado ainda e eu vim para vendedor técnico. Eu atuei durante, deixa eu ver, foram 3 anos nessa vaga e eu fiquei trabalhando como vendedor técnico, atendendo aqueles clientes com uma linha específica de produtos. Eu era um engenheiro de aplicação, eu era um vendedor técnico no ramo de aplicação, porque eu não atendia os clientes lá em cima, que era a responsabilidade de oferta e tudo mais. Eu tinha aquela finalidade de suporte. Depois, com a formatura e com tudo mais, que eu peguei a vaga de engenheiro de vendas, essa movimentação como atendimento e com a chegada dos clientes maiores, elas por si só te trazem mais conhecimento, porque a maneira como tu recebe um projeto da John Deere é muito diferente da maneira como tu recebe da Jan, por exemplo. Porque o nível do corpo técnico da John Deere, da ACO, ele é muito, muito mais refinado sobre o que está sendo trazido a respeito da especificação da máquina que eu vou oferecer produtos do que outros clientes, porque a engenharia é muito maior, o contato com outras plantas é muito maior. Então, tem uma tendência onde tu tem muito mais responsabilidade, só que efetivamente o trabalho ele acaba sendo muito mais dentro da formalização e do entendimento do que o cliente precisa e olhar para todos os processos do que efetivamente quebrar a cabeça para fazer um projeto hidráulico, porque o cara já vem com tudo muito mastigado, sabe? Então, resumindo o que eu queria falar da parte da evolução dos cargos e de remuneração, é tão relevante a posição do vendedor técnico como a entrada no mercado, porque tu já começa a perceber como que esses clientes pequenos, médios e grandes e os clientes-chave, eles se organizam, né? Então, à medida que tu vai subindo de posição ali, isso em qualquer organização, não é só na Rexroth, à medida que tu vai pegando experiência, que tu vai sabendo lidar com a rotina, com resolver problema, talvez uma das principais coisas que tu pode fazer no dia a dia, porque sempre acontece, tem demais, talvez assim, da rotina, metade das coisas é solução de problema, porque muita coisa acontece, é muita gente o tempo todo com questões que vão desde da parte financeira até a parte técnica, problema de aplicação, problema de entrega, tudo é o vendedor e o engenheiro de venda que precisa resolver. O especialista-chave é o cara que vem depois do engenheiro de vendas, e ele vai ficar responsável exclusivamente por esses caras aqui, principalmente os chave, que é os caras que vão trazer o maior faturamento. É projeto que, por exemplo, enquanto um projeto de um cliente-chave, por exemplo, tu pode ter aí, sei lá, a unidade do produto 2.000 por ano, às vezes, para conseguir aquele mesmo faturamento com outros clientes, tu precisa de 5 clientes, efetivamente. Então, por isso que um cliente-chave ele é tão relevante. E olhar para isso é também a função da gestão comercial, para que o pessoal olhe e diga assim, onde é que tu vai atacar? O que é mais importante? Qual é que tem o maior potencial? Por isso que o gerente comercial é o cara que efetivamente está acima de todos eles, assim, porque ele é justamente baseado nas diretrizes da empresa e na expectativa do que a direção comercial, a direção da empresa, de certa forma, diz como vai ser desdobrado tanto a questão de metas, quanto a questão de atividades e de tudo mais que precisa ser feito no dia a dia de todos os vendedores e do suporte técnico, né? Então, tu passa o próximo aí, meu jovem. Agora eu vou entrar numa parte extra que eu talvez, assim, eu já estendi um pouco mais, era para essa apresentação ter uns 45 minutos, tá? Mas eu falei um pouco mais do que eu gostaria, e se vocês quiserem eu posso dar uma encurtada, ou a gente vai até às 9, aí a gente já finaliza para não tomar muito mais tempo também. Eu botei extras e eu não quis colocar isso em detalhamento no slide, porque essa é uma coisa meio que deve ser conversada mesmo, tá? Então, o que acontece? Eu vou dar um exemplo, tá? A Rexroth é uma empresa
diferente das demais, isso é verdade. Ela é uma multinacional, é uma empresa grande. Quando eu entrei nessa empresa, eu fiquei realmente muito faceiro. E o exemplo disso é a remuneração. Eu até estava falando com o pessoal no carro hoje, na Rex, eu não sei se alguém, na época, chegou a ver. A Rex ela tinha uma filial aqui em São Leopoldo, que era dentro do campus. Naquela época, a bolsa ela era dividida por período de que tu estava no estágio, e naquela época a bolsa já estava na faixa de uns. Passava de R$ 2.000 a bolsa de estágio. Então, era bastante relevante, era muito boa a bolsa de estágio. Só que quando eu fui efetivado, eu não era vendedor técnico ainda, o meu salário já era acima do piso de engenheiro para a época. Então, o que eu quero dizer com essa estruturação? Às vezes, essa parte eu não estou dizendo que toda empresa e que todo ramo comercial é igual. Eu estou dando um exemplo que esse ramo, onde tu está na frente, batendo para o cliente, mostrando o produto, de certa forma, ele é reconhecido nesse nível, porque é aquilo ali que faz rodar todos os outros processos produtivos e de engenharia e de documentação e de RH e de várias outras coisas. Então, o comercial ele é valorizado por isso. Então, a remuneração, que eu quero dizer, ela é, em média, maior do que os outros lugares. Tá? Por experiência própria, por pesquisa que a gente já fez especificamente e, bizarramente, quanto menor o nicho, tá? E eu estou falando de hidráulica agora especificamente, e eu vou dar esse exemplo, tem poucas pessoas. A hidráulica ela tem essa característica de ter poucas pessoas. O mercado brasileiro de hidráulica ele é muito restrito. Então, a relevância na remuneração ela é muito grande. Exatamente. E, claro, tem fatores que se cruzam efetivamente, mas a remuneração do ramo comercial ela é bem interessante. Dos vendedores e dos engenheiros de venda, o pacote de benefícios ele é legal e geralmente essa é uma coisa bem relevante, principalmente considerando, por exemplo, o dia a dia, onde a gente vai gastar com carro, com o valor que está o veículo hoje, questão de gasolina, efetivamente. Geralmente, o vendedor ele tem carro para trabalhar, parte do pacote envolve esse tipo de coisa que acaba sendo relevante do dia a dia também, porque efetivamente tu tem que estar no interior ou em algum outro lugar ou visitando o cliente, isso é incluso também. Plano de carreira geralmente é colocado com uma forma mais clara, porque se tem um lugar onde as metas elas geralmente são desenhadas com um pouco mais de clareza do que às vezes outros departamentos é em vendas, né? Então, que o lance é baseado em atingir meta, porque no final do mês ela termina e tu começa uma nova. Então, ali o plano de carreira ele fica muito relevante, porque atingiu ou não atingiu, né? Então, é uma coisa que na prática dói um pouco, né? Mas é mais ou menos assim que se organiza. Experiência internacional, e aqui eu estou falando muito especificamente da Rex, é uma coisa que eu substituí um cara que está na Alemanha hoje. Essa história é muito boa, porque nesse período que eu contei para vocês, eu não fiquei o período todo trabalhando na Rexroth desde 2014. Eu saí um ano para vender cosméticos. Isso mesmo. Eu saí de uma multinacional e eu abri uma sociedade para vender produtos de beleza para salão. Efetivado, trabalhando durante 3 anos. E 3 para 4 anos. E aí eu saí para abrir uma distribuidora de cosmético, vender coloração, vender alisamento, vender hidratação. A puta que pariu, gente. É real, fiquei um ano fazendo isso. E aí eu pensei. Comecei a vender. E aí, estava dando certo, tudo mais, mas tem uma coisa que é a vida corporativa, pelo menos, aí tu tem que se conhecer de certa forma, e para mim, comecei a sentir falta da organização da empresa, e aí foi muito engraçado, porque decidi que eu não quero mais essa sociedade, falei com o meu sócio, ele não ficou muito faceiro, mas era o que eu queria fazer, e aí eu liguei para o meu ex-chefe, e essa talvez seja a grande jogada de sorte da minha vida nessa organização, porque eu consegui
pela segunda vez, eu liguei para o meu chefe, que é o Denis atendeu o telefone, eu falei da minha situação, eu expliquei ele, assim, tá sabendo de alguma coisa? Porque, pô, gerente, né, nacional, não tava nem pensando na Rex, né? Tá pensando, pô, tem alguma outra vaga aí para voltar a trabalhar? Ele, tu tá sabendo do quê? Ele me perguntou. Não tô sabendo de nada. Por acaso, naquela mesma semana, o cara que eu substituí, o Matheus Weber, tinha assinado o contrato para ir trabalhar na Alemanha e eles tinham aberto o processo 52 semanas de um ano, vocês estão entendendo? Tipo, eu liguei pro cara na semana certa. E aí e aí ele falou lá pro diretor, pô, o Tony quer voltar, não sei o quê. Não, então fecha o processo lá, já chama o cara. Deu, sei lá, cara, foi setembro, metade de setembro, início de outubro, eu já estava voltando, já tinha voltado para a Rex, estava com um contrato, com tudo, tudo já tinha acontecido. Mas o que eu estou dizendo? Eu estou falando de experiência internacional porque muitos colegas meus, e aqui eu posso dizer 4, saíram do Brasil e estão trabalhando hoje na Alemanha, 2 na Alemanha e 2, falei, foi 4, isso, 2 na Alemanha e 2 nos Estados Unidos, porque o pessoal realmente gosta do nosso trabalho. Então, o nosso nível de formação, o nosso nível de a gente lida com muita treta, a verdade é essa. Então, a gente tem jogo de cintura para trabalhar numa situação difícil, né? E a galera nunca viu inflação no planeta, né? Então, esse último ano, a gente, por exemplo, aqui no Brasil, só um exemplo, a gente faz ajuste de preço anual com o cliente porque a gente precisa, né? Porque tem um aumento de custo, a gente ajusta. Lá o pessoal não sabe como fazer isso. A gente fez um case, né? Uma explicação de como abordar, de como fazer, onde se basear em custo, quais indicadores, tudo mais, que a gente tem essa informação e faz anualmente, né? E todo esse povo, né, toda a conversa com esse monte de gente, por tu sair, né, eu estou trabalhando em casa hoje, mas sai de casa, eu conheço muita gente de várias empresas, porque acaba indo visitar um monte de pessoas e tu faz uma rede de contatos absolutamente bizarra, que tu conhece gente demais, sabe? Então, isso para mim é uma baita relevância, porque tu acaba sabendo de oportunidades e coisas que acontecem porque tu tá em conversa com muita gente, né? Então, eu basicamente elenquei assim tudo o que eu acho de relevante do meu dia a dia e que eu gostaria de passar, pelo menos da parte boa, do que é legal, para tentar trazer e motivar em vocês assim alguma coisa que pudesse ser interessante para vocês desse ramo. E dentro da apresentação tem mais algumas coisinhas que eu quero mostrar em seguida, mas eu queria abrir esse momento assim para se alguém tiver alguma curiosidade ou tiver alguma dúvida sobre o que eu apresentei aqui também, porque a ideia era passar alguma coisa dessa vida que eu tenho, do dia a dia, do meu trabalho e como que as coisas se organizam, e dizer que eu acho um ramo muito, muito interessante e, independente do segmento, especificamente, eu gosto do ramo comercial. Ele é exigido tecnicamente, tá? Não é, a gente realmente faz jus à nossa formação, efetivamente trabalha com projeto, trabalha uma série de outras coisas também, é verdade, gestão de projeto principalmente, mas tem discussões fortes acerca de projeto, de hidráulica, de várias coisas. Então, eu digo para vocês que é um ramo que eu sugiro bastante. Se vocês tiverem curiosidade, eu botei, então, um próximo slide, onde eu apresento para vocês alguma coisa, se vocês tiverem interesse na parte de treinamentos da RexRote. Eu botei um QR Codezinho que vai levar direto para a página de treinamentos da RexRote. Vocês seguem lá, tem desde informações sobre cursos presenciais até cursos online, com os custos também, e é bem interessante. Os cursos também são in company, se vocês tiverem algum interesse no segmento. Só me confirma se o QR Code está funcionando. Hoje de manhã estava. Está funcionando? Maravilha. E o próximo slide, agora eu vou gastar mais um tempinho aqui também, é sobre empregos e carreiras na RexRote. Tá, isso é um troço que está acontecendo mesmo, tá? Não é neste momento no comercial, porque como eu falei para vocês, todos os vendedores da RexRote saem do estágio, tá? Então o pessoal é efetivado efetivamente
Então, agora a gente está cheio de vagas em Pomerode para a parte de projetista, eu não sei se é o caso, mas talvez para familiar ou pessoas de operador de máquina, ou se vocês quiserem fazer qualquer tipo de divulgação, porque foi feito, como eu falei no começo, bastante investimento no ramo, isso em função da crescente da nossa produção agrícola, né? Então, teve muita venda em função da moeda do dólar muito alto, então teve vendas absurdas de grãos, com muita capitalização, muita venda de máquina. Isso aconteceu e impulsionou muito o ramo, e acaba tendo, por exemplo, necessidade de pessoas. Está faltando gente em Pomerode, Itatiba também em São Paulo. Então, o pessoal está precisando de pessoas para trabalhar, desde a parte de montagem até a operação CNC, a parte da fábrica, alguma coisa de engenharia e projeto também tem. Comercial, recentemente, foi preenchida com o pessoal interno, mas está sempre aparecendo, gente. Então, eu peço que, se tiver interesse, sigam essa página aqui, mandem o currículo, fiquem à vontade, tá? Eu acho que é bem interessante. E eu encerro aqui, nesse momento, essa singela apresentação. Espero que vocês tenham gostado. Espero que seja alguma coisa que tenha agregado para vocês aí no dia a dia. E eu vou perguntar se tem alguma dúvida, porque depois daqui nós vamos fazer um sorteio, tá? Vai ter brindes, a firma mandou brindes, eu falei que eu ia vir aqui, eles mandaram brindes e a gente vai fazer um sorteio aí. Mas eu só preciso saber, todo mundo pegou um papelzinho com um número? Alguém não pegou? Maravilha, então a gente vai poder sortear de boa. Ninguém tem dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Não. Cara, tranquilo. Vamos pegar um exemplo. Uma bomba hidráulica, né? O cliente, principalmente o cliente pequeno, isso tem a ver com o que eu acabei de falar sobre o cliente-chave já ter um corpo de engenharia avantajado, vamos dizer, onde a informação já chega pronta. Mas vou pegar uma semeadora que eu fiz com um cliente de Santa Catarina há bem pouco tempo atrás. O cara tinha a única informação que ele tinha era o peso da máquina. E aí, quantos cilindros ele ia montar, e a gente tinha um trator, mais ou menos, que ele tinha ideia de usar para fazer tipo assim, essa máquina vai ter esse peso, então ela é puxada por essa classe de trator. A gente tem algumas informações que a gente já sabe, por exemplo, uma planta... Eu já vou chegar na tua resposta, mas uma plantadeira, cada linha mais ou menos consome de 5 a 8 CV, linha de plantio, né? Então, o trator vai puxar aquela linha e, sei lá, vezes tantas linhas, tu precisa de um trator de determinada classe. Gira em média. Se for semeadura, é 5 CV. Se for plantio, é 8 CV. A diferença disso é a maneira como esse produto é colocado no chão, né? O grão é colocado no chão. Mas respondendo a tua pergunta, o cara tinha uma máquina com um determinado peso e ia trabalhar com determinada classe de trator, que a gente sabe que ela opera em média de 200 a 210 bar de pressão. E aí, o que a gente precisa dimensionar? Calcula mais ou menos uma perda de carga pelo tamanho da máquina e chega até lá no cilindro, mais ou menos estimando essa perda de carga, vamos dizer 160 bar, perdeu ali 40 bar naquela linha, porque é uma máquina grande, cheia de curvas e tudo mais. Tu vai lá na ponta dimensionar e dizer para o cara qual é que é o tamanho efetivamente daquele cilindro. Isso eu fiz, essa conta. Tu pega a área do cilindro, determina qual é que é a força necessária. Aliás, tu faz ao contrário, né? Tu, pelo meio da pressão, tu determina qual é que é a área de cilindro que tu precisa para poder trabalhar com aquela força. Então, por exemplo, motor nesse mesmo equipamento, tu tem uma determinada vazão que tu precisa atingir numa mesma semeadora, por exemplo, onde a pressão, o RPM, aliás, por lei de ventiladores, tu precisa chegar a um determinado RPM para fazer um diferencial de pressão de ar lá na ponta. Então, tu dimensiona com a vazão que tem disponível, por exemplo, daquele trator, em média ali, regulado, 40 litros numa fatia de um determinado bloco, tu dimensiona aquele motor para que aquela vazão plena tu tenha 3.000 RPM, por exemplo. Então, isso é conta quase que diária. Então, realmente, é relevante
fazer esse tipo de coisa. Só que, só um comentário, acontece muito mais com clientes pequenos do que com clientes grandes. Muito pouco, senhor. Muito aplicado, assim, acontece, a gente olha para isso, mas é de uma forma muito mais, assim, tipo, perda de carga. Sim, entra muito isso, não, estou dizendo, né, senhor, mas eu, especificamente, por exemplo, o que eu quero dizer é que eu não entro na conta. Isso o cara já tem ali a planilha pronta, vai usar tal mangueira, tem tantos joelhos, tantas reduções, sim, entra, mas eu não fico na conta fazendo, na matemática. Né? Não, isso é absolutamente relevante. Sim. Exatamente. Não, se tu olhar na planilha, inclusive, na planilha, tu pode colocar ali, efetivamente, toda a parte, por exemplo, de viscosidade, de carga, tudo isso está lá. Então, tu alimenta essa planilha porque tu tem que ter informação. Por exemplo, um cliente, ele vende máquinas no Brasil, ou vendia máquinas, ele ainda está vendendo, efetivamente, só que ele também vende para o leste europeu. Lá é muito mais frio e o óleo, ele muda. Então, antes da gente dele começar a vender essa máquina para lá, ele não sabia que ele ia vender essa máquina para lá. Então, o que a gente fez? A gente validou, comissionou a máquina do cara com um determinado óleo, um ISO VG 46. Só que a máquina está sendo vendida agora para a Europa. E no momento do projeto e da validação e do comissionamento, isso não se sabia que ele ia precisar usar um outro tipo de óleo na máquina. E aí, como eles vão ter que usar um outro tipo de óleo exatamente porque a máquina está sendo exportada e lá é muito mais frio. Então, a gente vai ter que usar um óleo ISVG 68, provavelmente, é um óleo um pouco mais fino, vamos dizer assim, trocando em miúdo, menos viscoso, né? Onde ele vai poder lá usar, num ambiente mais frio, um óleo que tenha mais a ver com a temperatura da região, né? Só que o detalhe é que esse tipo de coisa, ela precisa ser, dentro de um sistema tão complexo que nem um pulverizador, por exemplo, validado. Porque a gente faz, por exemplo, um comissionamento de máquina que vai trabalhar a, sei lá, 40 e poucos graus aqui, e tu tem um tipo de condição de partida e um tipo de condição de operação, um tempo que leva até a temperatura estabilizar, e no sul da Ucrânia, ou sei lá, no norte da Rússia, é uma coisa totalmente diferente, né? Então, até a dificuldade, por exemplo, de conseguir simular essa situação no Brasil é complexa, sabe? Então, entram vários fatores desse sentido. Isso realmente entra bastante. Mais alguma questão, pessoal? Fala, meu jovem. Número do sorteio. Boa, não, isso é importante. Isso é importante. Vamos pegar o número para ti, rapaz. Alguém mais? Não tem isso aqui? Vocês estão todos satisfeitos, nós vamos realizar o sorteio muito em breve, então. Doutor, diga. Você elencasse quais são os principais desafios da organização dia a dia? Quantos, mais ou menos? Tá, eu já sei o pior. É porque assim. Faz a pergunta aí, senhor. O pessoal não invita. É o pessoal de casa não achou. Tá. Boa noite. Agora vou ter que falar com voz de radialista agora. Né? Se fosse elencar quais são os principais desafios durante um dia de trabalho, qual que tu elencaria, né? E como é que tu supera ele? Bom, eu já tenho assim uma resposta bem compreendida para mim, porque um projeto hidráulico, efetivamente, ele impacta muito fortemente na dinâmica da máquina, a maneira como que ela anda, se desloca, sobe, desce, freia e várias coisas assim. A grande dificuldade, isso entra numa parte muito fina do ajuste do meu trabalho e também do pessoal, por exemplo, de eletrônica, que a gente tem cada vez mais eletrônica na máquina, é alinhar a expectativa do cara que opera a máquina
do cara que projetou a máquina e o que a gente pode entregar efetivamente com aquilo que ele contratou, sabe? O maior desafio é conseguir aproximar essas três coisas, pelo menos aqui falando de 3 aspectos, para poder, na hora de comissionar a máquina, não entrar naquela situação, mas a máquina não faz o que eu queria, sabe? Então, é o lance que tem a ver, sim, com as expectativas, mas, às vezes, o que está no papel, nem mesmo o cliente olhou tão bem para aquilo ali. Então, a gente tem que ter esse estímulo para ver, tipo, às vezes o cara que está lá projetando a máquina na engenharia não falou com o operador, não sabe exatamente o que é que o operador da máquina está esperando, o que precisa naquele momento, né? Então, o desafio, ele resumo, professor, resumir tecnicamente num projeto de máquina o sentimento de 2 ou 3 pessoas que pensam coisas diferentes às vezes, né? Isso de percepção, muito a parte de percepção, porque esse é o lance, é muito da percepção, porque eu vou dar um exemplo. A máquina está parada e tu empurra o joystick para frente para a máquina conseguir começar a deslocar. O termo aqui é aceleração, né? À medida como é que ele vai perceber essa aceleração? Só que essa percepção ela vai desde o momento onde tu tira o joystick da posição 0, ou também a velocidade com que tu coloca ele para frente, ou o que é que está setado na posição, sei lá, máxima do joystick. Enfim, então, claro, tem muitos aspectos, mas o resumo assim é como conseguir traduzir essa percepção dele em alguma coisa que a gente entregue como uma solução técnica que atenda, sabe? Eu acho que esse é o principal ponto. Muito. Principalmente de especificação de cliente. O que acontece? Tem que ter clareza nesse fato colocado, porque, assim, erros sempre acontecem em vários projetos, né? Mas, por exemplo, sempre que tu tem um envolvimento em um cliente que tu precisa projetar uma máquina onde ele nunca projetou aquela máquina antes, porque a gente avalia isso como risco, né? Toda vez que eu pego um projeto, existe uma ferramenta na Rexroth que avalia o risco do projeto que tu está fazendo. O cliente já fabricou máquina antes? Sim, ele já fabricou. Essa máquina específica que ele está fazendo, ele já fabricou alguma parecida, igual, alguma coisa assim? Não. Erros que acontecem frequentemente, por exemplo, o cliente não expor a matemática ou a conta que ele fez, porque nem todo mundo entende de hidráulica, isso é um fato, a hidráulica também não é uma coisa assim tão simples, principalmente no que o professor se referiu na parte de perda de carga, porque, olha esse exemplo, isso aqui também aconteceu com outro. Ele estava projetando a máquina é um subsolador. A máquina ela é arrastada por um trator e aí ela tem umas garras assim que ela levanta a terra, só que essa garra ela é oca e ela coloca cal para diminuir um pouco a parte de acidez do solo, né? Então ela é um subsolador com fertilizante ou aplicador de calcário junto. Só que o cara, o projetista, dimensionou a máquina para subir com 210 bar. Só que 210 bar é o que sai no trator. Tem uma perda de carga bizarra até lá atrás. E a máquina não subia. Só que isso ele não falou para nós, entendeu? A gente tem como entregar 210 bar, os blocos de controle e tudo mais. Então, isso é um tipo de erro que acontece, porque da parte da experiência da aplicação. Tu não pode, por exemplo, dimensionar um cilindro que está a 10 metros de onde está saindo, vamos dizer assim, onde é que está a limitadora de pressão e achar que essa é a pressão que vai atuar lá, sabe? Isso assim, não acontece mais tanto hoje porque o pessoal leva na cabeça e aprende, entendeu? Então, esse é um tipo de coisa que acontece. Problemas, por exemplo, vou dar um exemplo assim, que às vezes é de gestão de projeto, o pessoal não saber em que parte ou em que momento do projeto tem que entrar com cada coisa, por exemplo, sabe? É tipo, um motor de engrenagem eu consigo desenvolver em 4 semanas. Só que aí ele tem lá um detalhe do motor que ele quer naquele motor, que é, sei lá, uma válvula limitadora, uma válvula de reversão, que o desenvolvimento, na verdade, vai levar 10. Só que ele estava esperando para agora, entendeu? Então, esse tipo de coisa que às vezes a gente atravessa a fila de engenharia, atravessa a produção da fábrica para poder atender, ou às vezes não tem como.
Aí o cara atrasa o projeto, sabe? Esse tipo de coisa. Mas erro mesmo é geralmente assim, tipo, esqueceu uma coisa como essa, sabe? Tem algumas outras coisas também. Bastante. Uhum. É muito legal porque, como, assim, tem toda uma engenharia estrutural, por exemplo, numa empresa e tal, que vai olhar toda a parte, até de elementos finitos da estrutura, projetar a máquina inteira, muito bonita, sei lá, uns 15 caras desses na engenharia, aí um de hidráulica, ou às vezes nenhum de hidráulica. Então, esse tipo de coisa acaba ficando muito para nós olhar e desenvolver até que os caras peguem um pouco da noção do que está sendo dito. Por exemplo, quanto de vazão eu preciso para esse motor girar tantos RPM, entendeu? São contas simples, mas que tu precisa estimular os caras de certa forma, até no sentido de, tipo, tu te aliviar um pouco no dia a dia, entendeu? Porque os caras te ligando o tempo todo para fazer tal e quanto, tu acaba tendo essa função de, tipo, meu, vou te ensinar a tu fazer, aí tu já pega o catálogo aqui e já tem mais ou menos ideia do que tu precisa. Claro que eu confiro, né? Porque às vezes vai fechar um projeto aí de, sei lá, 400, 500, milhão de reais por ano, onde tu não confere, isso é terrível, né? Então, por isso tem validação, tem várias coisas para tentar evitar isso tudo. Sempre olhando para o risco do projeto, é importante. Fala, Jorge. Alguns têm. A Stara, por exemplo, ele é produtor rural, né? A Stara é um exemplo. Não tem nenhum problema eu falar essa informação, porque essa é uma informação aberta. Tem a parte da gestão especificamente da fábrica, que é um dos filhos, a parte que é da gestão da financeira, que é a filha, e o outro que gere as fazendas. Então, sim, a grande maioria, principalmente das empresas familiares, tem isso, né? E os que não têm, por exemplo, eu vou dar o exemplo das empresas maiores, John Deere, ACO e CNH aqui no Brasil, o pessoal tem, por exemplo, empresas ou outras fazendas onde eles utilizam, por exemplo, para testar máquina, para levar a campo, mas na grande maioria das empresas que são familiares, eles têm fazenda. Muitos deles têm. Era isso que tu queria? Era mais ou menos perfeito. Satisfeitos? Vai, manda ver. Entrar na carreira, as pessoas têm receio da questão de tudo portfólio. Cara, até hoje eu não sei tudo. A verdade é essa, assim, porque na prática, por exemplo, o próprio gerente fala, e é mais ou menos nesse caminho que vai efetivamente, que tu olhe para os teus clientes, e aí é o que eu falei, olhar para o mercado final, esses caras fabricam isso, tá? Então, dentro da gama do que esses caras fabricam, e aí eu estou dizendo, por exemplo, pulverizador, plantadeira, trator, a gente tem no portfólio isso aqui. O portfólio, na verdade, é isso, mas eu tenho isso aqui. Então, eu tenho que olhar para saber o máximo que eu puder dentro das coisas do portfólio que os meus clientes atuam. Só que como tu sabe o que o cliente usa, né? E aí tu entra essa grande pergunta. Tipo, como é que tu vai saber o que é aquilo ali? A gente tem, depende da empresa, depende de como se organiza, depende de vários fatores, mas tu começa a trazer, por exemplo, aplicações padrão. Tipo assim, aqui é um pulverizador, tá? Então, de tanto falar de pulverizador no teu dia a dia, tu vai saber que este produto aqui especificamente, essa linha de bomba, essa linha de motor, essa linha de bloco, essa linha de produtos é o que cabe para esse tipo de aplicação. Então, tu sempre procura olhar para o que é usado naquela aplicação, porque até se tu voltar um pouquinho, volta vários aí, volta vários. Deixa eu mostrar uma coisa. Mais. Mas aqui para terminar também, galera, e não tomar mais um. Aí, ó. Tá, isso aqui é o inferno. É um absurdo de coisa que só desse aqui, ó. A gente tem bombas de pistões e motores de pistões. A gente tem pelo menos umas 20 linhas. 20 linhas de produto com características diferentes, tanto da parte de interface, como que monta, da parte de tamanhos de deslocamento, tamanho de nível de pressão que vai atuar. Aqui, por exemplo, redutores que vai montado na roda, torque máximo, força axial e radial. Então, aí tu olha, por exemplo, tanto que a gente divide em segmentos justamente para que
Só a divisão de segmentos já coloca o portfólio um pouco menor. Aí eu sou especialista, vamos dizer assim, na parte de vendas para máquinas do ramo de agricultura. Tem o florestal e tem de construção. Então, eu olho para os de agricultura. Esse funil ele já existe, porque a formação, ela precisa, claro, que um pouco tu tem que te puxar também, porque tem a exigência do nível de venda e conhecimentos, as metas que são colocadas, tu acaba que meio que, de certa forma, tendo que puxar isso, mas a empresa sempre disponibiliza aquilo ali, né? Então, tu vai ter um treinamento, hoje é um treinamento de aplicação de plantadeiras, aí tu vai lá, e assim, às vezes até o dia a dia de conversa com o cliente, tu já sabe um pouquinho, o cliente fala uma outra coisa, aí um concorrente aplica aquilo ali, a gente tem isso aqui, tem, papapá, e a conversa acontece. É isso aí. É assim que funciona. Por favor. Não. Isso acho que, bom, o professor já está perguntando isso porque ele sabe como que é isso, né? Então, não é à toa que ele está perguntando. Então, isso aqui, no caso, isso aqui, é onde acontecem os maiores tendéis da empresa, na prática, assim, porque o esquema é assim, o engenheiro de produto, como a gente falou no perfil, o cara é técnico, entendeu? Ele vai pegar um motor de engrenagem, por exemplo, o cara sabe todos os detalhes, onde eu, particularmente, não preciso saber, e se eu souber, até eu vou, cara, encher o saco de quem está comprando, entendeu? O cara não quer saber daquilo efetivamente. Às vezes a gente vai discutir no nível de engenharia, o motor tem essa aplicação, ele tem esse rendimento, ele vai funcionar assim, tu pode esperar uma vida útil de tanto tempo, custa tanto, né? Enquanto o engenheiro de produto, meu Deus, o camarada ele vai entrar no detalhe do porquê que o mancal é nessa forma, porque ele vai trazer uma força radial, então vai ter um amaciamento desse lado, porque na hora que o ser amaciado, porque vai trabalhar numa determinada pressão, e aí vai, e aí vai. E aí, às vezes, a grande questão é, tipo, ofereci um produto que está muito próximo do limite de aplicação. Só que, às vezes, o cliente está de boa e tá, vamos dizer assim, tu explica para o cliente que, está próximo da questão do limite de aplicação, mas dentro dessa série tu vai ter uma economia uma economia muito grande. Então, tu pode ter uma vida útil um pouco menor desse produto, mas se o teu cliente aceitar, tá tranquilo. E aí tu vai explicar isso para engenheiro de produto. Não, tu não pode oferecer, porque isso aqui pode acontecer isso, e efetivamente às vezes pode. E eu já fiz cagada nesse sentido, entendeu? Porque eu esperava uma determinada vida útil de um determinado produto, mais ou menos assim, e deu um terço. E aí foi ruim. E eu tinha sido alertado. E eu, enfim, tive que bancar o que eu falei e tudo mais. Voltei para o cliente, a questão é essa, tudo mais. Fez uma nova análise na engenharia. E aí o lance do ser sincero é a grande coisa, entendeu? Eu cheguei para o cliente e falei, eu fiz merda. Eu errei aqui nessa especificação. Eu tinha uma expectativa para esse produto, ela não se confirmou, mas não é porque o produto não está bom, é porque a gente especificou errado. E vamos ver o que a gente pode fazer. E por sorte o cara compreendeu toda a situação e no fim não impactava tanto o produto dele. A gente estava ali num nível talvez até um pouco alto de purismo naquela economia, daquele detalhe todo. Mas em resumo, o vendedor tem essa coisa do tipo, vamos tentar, enquanto o cara técnico está no seguro, tá, o tempo todo. Então, acho que na questão de perfil, professora, isso aqui é o que mais pega, assim, eu acho. E tu já esperava essa resposta também, né? Então, é mais ou menos isso, gente, assim, que eu queria apresentar para vocês. Vamos pro sorteio? Então, tá bom. Gente, sim, então, eu vou tentar ser o mais justo possível com isso, então eu adaptei aqui a coisa que tivesse canhotinhos, né? E aí entreguei um número para cada um de vocês. Esses são os números que sobraram, esses são os números que eu entreguei. Então, eles estão aqui enumerados de 1 até 37. Quem é que tem um 1? Dá para saber? Quem é que deu 37?
Então, tá, todo mundo tem os números aí. Só vamos fazer uma pausa antes do sorteio. Pausa. Agora eu vou ter que fazer um sorteio junto com isso aqui. Vamos botar isso dentro de um saco para ninguém ver. E aí nós vamos puxar 5 números daqui de dentro, tá, pessoal? Eu vou tirar esse esquema aqui. Vê se tu consegue tirar, cara, esse grampo aqui. Como é que está das unhas? Tá, mais ou menos. Deixa eu dar um jeito. Vê se eu tenho um alicate. Como é que não tem? Nem o engenheiro tem alicate nesse tendel aqui, cara. Vou puxar aqui, ó. Fazer pegar uma caneta. Acho que vai, cara. Agora vai ver se vai sair. Aí, pronto. Tá, gente. Então, assim, ó. Vamos tentar fazer um negócio. Eu tenho uma pochete aqui. Ó, eu vou sortear. Agora o sorteio vai rolar. Vocês concordam que eu estou sendo imparcial com isso aqui? Ó, Tá. Número 15. Olha ali, ó. Entrega o show, rapaz. Oi, vai. O 15 já foi, então. Nós temos mais 4. Número 31. Quem é o 31? Ah, vai ter que trocar e foi embora. Isso aqui é o 31 ou é um 30? Isso é o 31, cara! Não, é aqui, é esse lado aqui, ó. 31. Desculpa, Vamos lá, vamos mais um. Dinheiro que eu acho bonito é que esse. Caiu aqui, mas esse não estava valendo aí. Aqui, número 16. Tá bom. Tá pegando só os do meio. Aí, meu brother. Número 14. Ali, ó. Tem alguma coisa naquele canto. Último. Ah, não, meu, vocês estão me zoando. 13. Não, mostra os prints aí, pessoal, para deixar todo mundo putaço por não ter ganhado. Olha aí. Então tá, a gente queria agradecer pela tua presença aqui, Tony, por ter. Com certeza a gente vai voltar para casa diferente do que a gente veio, com muitos aprendizados. Espero que sim. Obrigado por compartilhar essa experiência, os brindes legais. É isso aí, então. Declaro encerrada essa atividade da semana acadêmica. Obrigado. Fica aí, já que vocês estão, eu vou tirar a foto. Eu tiro. Eu tiro. Vai que encaixa todo mundo? Não vai encaixar todo mundo. Peraí, só que eu fizer. Até aquele olho de Eu vou tentar o esquema aqui. É assim, todo mundo. Peraí. Aí, eu vou te Vem cá. um teste. Eu não tenho nem ideia. Vai aparecer todo mundo, não. Vou fazer um teste aqui, como é que fica. Talvez vai no canto da sala. Credo, gurizada, deu certo. Agora tá valendo. É mesmo. Falando. Prontos? Aí, turma. Tá no LinkedIn. É isso aí, cara. O chefe curtindo. Tá certo, todo mundo. Vamos embora, gente. Obrigado. Obrigado pela presença. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, pessoal, pela presença de todos. Espero que tenham gostado. E até a próxima. O vídeo vai ficar disponível no YouTube futuramente.